E aí, pessoal, suave na nave. Bom, dando continuidade, agora a gente vai ver o que seriam cônicas, né? A gente vai entrar nesse assunto de GA, dentro de GA. E dentro desse assunto a gente vai explorar muitas coisas. E também vou pegar um capítulo específico que é do próprio Nota Geral do Plínio, que era para ser, na verdade, antes de cônicas, que é sobre coordenadas. Mas eu vou falar depois de cônicas porque vai fazer mais sentido depois de cônicas esse assunto. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou definir para você o que é cônicas de forma oral, de forma verbal. Não vou escrever. Vou escrever sim, definir o que é uma elipse de forma escrita e vou trabalhar certinho essa parte de cônicas, né? Os elementos das cônicas. Bom, primeiro, o que é cônica? Cônica nada mais é do que uma figura cuja ela obedece a certas condições. Como assim? Nada mais é do que uma seção cônica, por isso o nome cônica, né? Vem de cone. Nada mais é do que uma seção cônica. Como assim? São curvas geométricas, curvas planas, que surgem... Curvas planas, na verdade. Curvas planas que vão surgir da interseção de um plano com um cone de dupla revolução. Por exemplo, o que seria o cone de dupla revolução? O cone de dupla revolução nada mais é do que dois cones colados. Começa por aí, é basicamente dois cones colados aqui. E por que é chamado cone de dupla revolução? É porque aqui tá meio... Eu desenho um cone meio feio também, né? Convenhamos, bora lá. Imagina como fosse um cilindro aqui, só pra ajeitar, ficar parecido. Mas isso aqui era pra ser um cone, tá? Ó, o cilindro pode ser dividido em dois cones, né? Sabemos disso. Aliás, dois não, né? Então, isso aqui seria um cone de dupla revolução, tá? E você pega, por exemplo, um plano e faz um corte nessa figura. E a figura que ele formar exatamente de interseção, ou seja, os agrupamentos de pontos, vai ser uma cônica. Isso é uma cônica, tá? Beleza, te disse de forma oral, ou seja, nada mais é do que uma interseção de um plano com um cone de dupla revolução. É basicamente tu pegar imagina como que o cone, o plano, aliás, fosse uma faca. E esse cone de revolução é como se fosse uma ampulheta, na verdade é uma ampulheta, né? A forma geométrica. Então tu pega essa faca e vai cortar a ampulheta. Mas tu corta de forma que ao cortar, se você pegasse exatamente o corte da faca na ampulheta, você veria figuras geométricas se formando. Essas figuras geométricas têm características. Então é basicamente isso é uma cônica. Certo? Perfeito para vocês? Isso é cônica. Acabou, é isso. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai enumerar algumas cônicas de extrema importância que você tem que saber. Então, enumerando elas, eu vou trabalhar tudo sobre elas. Trabalhando depois tudo sobre elas, a gente vai falar exatamente sobre esse capítulo de... Aí vai falar sobre matrizes simétricas, trabalhando com o capítulo de mudança de coordenadas. E depois, aí a gente vai trabalhar com superfícies quádricas. E por fim, acabou GA. GA acaba por aí. Mas basicamente vai ser isso. Então, a primeira cônica que você vai ver aí é a elipse, tá? A elipse. Então, se você falasse o que é a elipse, bora lá. A elipse, de forma resumida, as cônicas você vai perceber que vai sempre trabalhar com o conceito de distância euclidiana, tá bom? Então, bora lá. A elipse é o quê? É o conjunto de pontos. No caso, eu vou primeiro escrever o enunciado de existência. Ou seja, considere no plano... Aí aqui ele vai trabalhar no plano bidimensional E2, tá? No plano bidimensional, dois pontos. Aí você considera no plano E2, ou seja, no espaço. Tu pensa assim, no espaço bidimensional, dois pontos, F1 e F2. Eu vou falar sobre esses pontos, tá? Eu vou colocar uma legenda o que significa esses pontos. Por enquanto, tu só imagina, eu tenho um espaço, imagina atualmente, algum espaço em branco, por exemplo, uma sala. E nesse espaço, tu tem dois pontos dela. Tu pega dois pontos quaisquer, tu imagina bolinhas pretas, tá? Como fosse o Web, né? Não sei pra quem treina aí, quem gosta de CSGO, jogo de FPS, treina no Web. Aí tem umas bolinhas que você fica clicando. Imagina como fosse isso. Dois pontos, F1 e F2, tais que a distância desse ponto pro outro é igual ao dobro de algum número. Nesse caso, tais que a distância desses pontos, F1 e F2, é uma constante, que é igual a 2C. Essa é a constante, 2C. Tá bom? Essa é a primeira coisa, ou seja, tu imagina aí o espaço bidimensional, tu tem dois pontos e a distância entre os pontos, F1 e F2,
essa métrica aqui equivale a 2C. Tá bom? Até aí tudo bem? Beleza, até aí tudo bem. A elipse, que é a nossa figura aqui, você vai entender agora o que é ela. É o conjunto de pontos escreveu estranho aqui do nada. É o conjunto dos pontos, de pontos, P, contido nesse espaço, até aí tudo bem, cujo a soma das distâncias aos pontos é constante. Aos pontos F1, F2, aos pontos F1, F2, a separação está incorreta, o S teria que estar lá, mas tudo bem, ignora esse erro aqui. Aos pontos F1, F2, F1 e F2, a distância dos pontos F1 e F2 é denominada focos da elipse, é constante. Denominado focos da elipse. Ou seja, esses pontos F1 e F2 se chamam focos, tá? Da elipse. É constante. E agora ele vai representar isso num plano cartesiano, de forma gráfica. E você vai ver o que é a elipse. Ou seja, primeiramente, a intuição algébrica. Considerem no plano E2 dois pontos. Beleza, são dois pontos. F1 e F2. Esses pontos vão ter nomes especiais. Pontos focais ou focos. Beleza. Eu sei que a distância de F1 a F2 equivale ao dobro de um número C qualquer. C é uma constante dada, ou seja, o dobro de um número. Beleza. É muito simples falar isso, é muito tranquilo. Beleza. A elipse nada mais é do que qualquer figura cujo eu tenho um ponto pertencente a esse espaço, não necessariamente ele tem que estar contido meio que entre aspas na reta de F1 e F2, cuja soma das distâncias a F1, ou seja, como eu estivesse fazendo aqui, ó, a F1 e a F2 é constante, ou seja, imagina que aqui é A, aqui é B, A mais B é uma constante dada qualquer, D. Isso aqui sempre vai permanecer, entendeu? Isso aqui é constante. Isso é uma elipse. Aí agora vamos ver de forma gráfica o que acontece, tá? E aí vai falar sobre os elementos da elipse, vai falar sobre... Primeiro eu vou mostrar graficamente a elipse. Bom, primeiro, está no espaço bidimensional, ou seja, considera dois eixos. Eu vou considerar o eixo X e o eixo Y, para representar isso, beleza? Eu vou ter dois pontos. Esses pontos eles podem se encontrar tanto em Y quanto em X. E aí a gente vai ter diferenciação na forma de equacionar, mas a priori é a mesma coisa, a figura permanece. Eu vou escolher então, primeiramente, os pontos focais F1 e F2 se encontrando em um único eixo, que é o eixo X. Vou colocar então os pontos F1 e aqui vou colocar o ponto F2, certo? Até aí tudo bem? Beleza. O que é a elipse? É um ponto P pertencente ao espaço, ou seja, eu vou colocar esse ponto P de forma estratégica fora dos eixos, para que eu saiba a seguinte coisa, que exatamente as distâncias do ponto P ao ponto F1 e F2 é constante, ou seja, isso aqui, essa soma, se eu calcular, por exemplo, x mais y, é uma dada constante qualquer. Até aí tudo bem? Beleza. E todo conjunto de pontos cujo satisfaz isso, cuja essa soma de distâncias do ponto P a F1 e ponto P a F2 é constante, forma elipse. Spoilers para vocês. Como você vai continuando fazendo isso, eu vou pegar um conjunto de pontos cujo satisfaz isso, certo? Esse conjunto de pontos vai ficar dessa seguinte forma. Isso aqui é o desenho de uma elipse. Parece muito de uma circunferência, né? Parece muito. E tem a relação com a circunferência, mas não é uma circunferência. Isso aqui é elipse. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que eu estou pegando sempre pontos P, de tal forma que eu pegar a distância de P a esses dois pontos é uma constante, ou seja, é o mesmo valor do anterior.
E então a gente pega todos esses únicos pontos e forma esse desenho aqui que eu fiz tracilhado, que na verdade seria em linha reta para mostrar que é um conjunto formado de pontos, que é todos os pontos que satisfaz isso, certo? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem, entendi o desenho. Mas no caso é porque tu sabe como é o desenho, né? Exato, eu sei como é o desenho. Perfeito? Agora o que a gente vai fazer é desenhar daqui, eu vou falar sobre alguns elementos da elipse. Na verdade, elementos da elipse não, a gente vai equacionar a elipse primeiro, eu acho. Ou trago já os elementos? Não, eu vou falar sobre os elementos dela. Enfim, bora, na verdade, converter de forma matemática o que significa exatamente o enunciado. Veja, primeiro bora ver se eu entendi. Eu tenho, então, dois pontos. A distância entre os pontos F1 e F2 é C, certo? Aqui eu sei que é o eixo de interseção, então é valor zero. Bom, se a distância entre F1 e F2 é C, significa dizer que a semidistância entre F1 e F2 é igual a C. E a semidistância nada mais é. Imagina só, eu tenho aqui F1 e F2, né? Que está no eixo X. Imagina que é exatamente como fosse uma reta aqui, ó. F1 e F2, eu tenho essa reta. Então imagine, a semidistância nada mais é como fosse o ponto médio dessa reta. Então é aqui que eu teria o valor de C, né? Porque se eu sei que é 2C e a distância é sempre positiva, significa dizer que é como se tivesse o tamanho C aqui e um tamanho equivalente a C aqui. Aí por isso, aliás, C aqui, né? Para que dê 2C, a distância entre F1 e F2. Né? Então, uma informação eu já tenho, que existe algum ponto aqui entre F1 e F2, cujo eu vou ter o valor de C aqui. Perfeito? Até aí tudo bem. Beleza. A elipse, então, é o conjunto dos pontos P, pertencente ao espaço contido no espaço dimensional E2, cuja soma das distâncias. Bom, se a soma das distâncias do ponto P aos focos de F1 e F2 são constantes, então isso significa que eu tenho a distância entre pontos P, F1, mais adicionar a dp F2 é igual a uma constante dada. Essa constante dada eu posso pegar ela como fosse o dobro também, de forma estratégica isso, tá? Eu vou pegar então igual a 2A. E aí que vai vir uma condição necessária, que A seja maior que C. Vou explicar a condição necessária, vou explicar tudo. Primeiro a gente vai agora enunciar os elementos da elipse para que você entenda. De forma mais breve, para você não ficar viajando, eu vou colocar aqui uma legenda. Então bora lá, a gente vai dar nome aos bois dessa figura e depois vai ver como que ela seria de forma equacionada, ou seja, como ela é mesmo. E quando eu falo de forma equacionada, é em forma de equação mesmo, né? A gente sabe que eu sei que a equação do plano, por exemplo, é BY, que essa equação do plano aqui, isso aqui, uma equação neste formato, enuncia um plano. Uma equação nesse formato equaciona uma reta. Então a gente tem essas formas de equação. Então, tal como a gente pode representar figuras geométricas por equações, eu vou representar também outras figuras cônicas por equação. Bom, legenda. A figura pontilhado é os pontos P que vai formar a elipse, tá? Então, pontos P que forma a elipse, ou seja, que obedece qual a condição? Essa daqui. Pontos P que forma a elipse. Os pontos F1 e F2 são os focos da elipse. E aí que tá. Se eu sei que a distância entre F1 e F2 é C, é 2C, aliás, o que eu sei? Que se eu tenho uma origem aqui, para onde tiver o outro ponto que está à direita ali, eu sei que as coordenadas dele vai ser C. Ou seja, C0. Por quê? Primeiro, a figura está centrada com um plano cartesiano em 0, 0, tá? Ou seja, como tivesse o centro da elipse estivesse aqui, tá? No 0, 0, coordenadas 0, 0. Se o centro da elipse estiver em coordenadas 0, 0, o que acontece, pessoal? Já que os focos seria a distância entre dois pontos, eu sei o quê? Que se a distância entre eles é 2C, e aqui eu teria um equivalente a C, e aqui eu teria um tamanho C também, então eu sei o quê? Que aqui é C, unidade positiva, onde esse ponto se encontra, e o outro é menos C.
Por quê? Porque, ó, distância entre os pontos F1 e F2 é igual ao quê? É igual à raiz quadrada do produto escalar entre os vetores F1 e F2, né? F1 e F2. Bora lá. Então, o que eu tô falando aqui? Que é igual à norma, né? Na verdade, é igual à norma do vetor F1 e F2. Então, se eu fosse pegar, atribuir coordenadas, você veria que necessariamente as coordenadas de F1 e F2 teriam que ser C positivo e C negativo, porque um ponto está para a esquerda e outro ponto para a direita quando ele coloca no eixo X. Então, necessariamente, você sabe que os pontos têm coordenadas C0 e menos C0, porque está em Y igual a 0, né? Até aí tudo bem? Bom, por ter essa consequência, vai gerar basicamente todas as coordenadas que a gente precisa, tá? Bora lá. O ponto P, ele vai ter coordenadas x, y quaisquer, porque eles são pontos quaisquer, genéricos. Beleza. Isso aqui é a distância do ponto P a F2. Isso daqui é a distância do ponto P a F1, tá? Até aí tudo bem? Deu para entender? Bom, pessoal, essa cônica, observe que ela vai ter algum ponto P dela que talvez passe pelos eixos, certo? Então vai gerar pontos aqui. Então bora lá, eu vou ter primeiro o ponto B aqui, que eu vou chamar. Eu vou ter o ponto A, que exatamente... É porque aqui eu desenho uma cônica meio mal feitazinha, mas veja que essa cônica, como o eixo é um eixo grande, então eu sei que vai ter algum ponto que vai tocar o outro eixo também. Então eu vou chamar esse aqui de ponto A. E aqui também de ponto A'. Bora lá. E agora a gente vai continuar dando nome aos bois. O ponto B, e aqui também é um eixo grande, né? Que pode ser prolongado. Esses eixos são infinitos, então sempre vou ter essas interseções. Eu chamo esse ponto aqui de B', tá? Então veja agora. Agora a gente vai ter a seguinte coisa. O segmento de reta BB' é igual ao eixo menor. Esse é o nome de um eixo. Ou seja, eu tenho o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Imaginando que a cônica ela está posta no eixo das abscissas, eu vou ter então ponto F2 e ponto F1 dentro das abscissas, contido na abscissa. Então vai ter coordenadas C0 menos C0. Encontramos isso. Ponto P é qualquer ponto genérico que satisfaz que a soma dessa distância seja uma constante. Beleza, entendi. Como os eixos são infinitos, são retas infinitas, então eu sei que com certeza existem pontos cujo eles vão satisfazer a equação da distância, da soma das distâncias com uma constante dada, de tal forma que existem pontos então dessa elipse que vai tocar os eixos. Aí vai ter o ponto B, B', A e A'. Ou seja, sempre vai tocar em dois pontos de um dado eixo, que é exatamente a parte do eixo positiva e a negativa. Bom, eu sei então que o eixo, ou seja, agora aqui é o eixo da figura, tá? Que vai ter um nome, eixo menor, que é exatamente o que? Os pontos de interseção, seria o segmento formado entre B e B', que seriam os pontos de interseção em Y, certo? B e B' é chamado de eixo menor, e faz sentido, porque aqui eu teria exatamente o eixo menor, enquanto aqui eu teria um eixo maior, né? Pela distância dos focos ser maior que exatamente o que? E aí que vai vir a ideia, o porquê A é maior que C, né? O porquê A é maior que C. Você teria o eixo maior e o eixo menor. BB' aqui é o eixo menor. Enquanto A', como a gente observa, esse segmento é o eixo maior. Então, obviamente, você consegue imaginar aqui que a distância entre os focos vai ser maior do que a distância entre esses eixos, né? Certo? Tá aí tudo bem? Beleza. Eixo menor, eixo maior. Deixa eu ver se tem outras coisas da gente falar aqui. Creio eu que não tenha. Acho que acabou. Tá bom. Por enquanto, acho que isso aqui é o necessário. Na verdade... isso aqui é o necessário. Tem um negócio que seria corda focal, né? Que é exatamente a corda focada pelos... Aí, eu acho que eu vou ter que falar sobre ela. Não vou ter que falar não. Corda focal mínima eu falo sobre depois. Por enquanto a gente só vai ter esses elementos.
a gente vai ter o eixo menor e o eixo maior. Você já entendeu? O eixo maior é os pontos. Se a minha elipse ela estiver posta os pontos focais no eixo X, então o eixo maior exatamente seria o eixo, entre aspas, o eixo X, e o eixo menor seria o eixo nas ordenadas, que são os pontos de interseção da ordenada junto da elipse. E no eixo maior, os pontos de interseção de X com exatamente os pontos da elipse. Então, bora lá. Agora a gente vai criar a equação, não, a gente vai ver, vai criar a equação da elipse, né? Aí vai deduzir a equação da elipse. Ah, e você ainda deve estar se perguntando, Matheus, eu ainda não entendi o que é aquele A, o porquê ele é maior, o porquê aqui tá o dobro, aqui é tá o dobro. Gente, isso aqui de tá o dobro é uma forma estratégica, tá? De dar um valor bonito, porque, por exemplo, eu poderia colocar ali o número em 2C como 8, concorda comigo? Que é um número abstrato? Mas você concorda que 8 é a mesma coisa de 2 vezes 4, né? Então eu poderia tomar A como 4 e teria 2A igual a 8. Observe então que o valor de A, por ser genérico, ele gera uma generalização para esse valor. Então, na verdade, esse valor é uma constante qualquer, independente qual seja. Então, a gente só colocou o dobro para evitar números ímpares. Você poderia pensar assim, né? Criar coisas feias. Pelo menos isso aí é a única ideia que eu tenho. Eu realmente não tenho ideia porque ele coloca 2A, 2C. Na verdade, a ideia, pelo menos onde eu penso, é que os pontos seriam exatamente coordenadas. E por serem coordenadas, eles teriam eixo positivo e eixo negativo. Então, geralmente, se você pensa como 2C, seria exatamente esses dois pontos estarem um no eixo positivo e um no eixo negativo. Então, acho que isso é uma forma estratégica para que recaia num gráfico de ser escrito assim, tá? Beleza, equação da elipse. Matheus, então o que de importante eu tenho que saber daqui? Você tem que saber tudo daqui, de cima. Você tem que saber que existe um eixo maior, o eixo menor da elipse, se a elipse está no eixo Y ou eixo X. Nesse caso, os pontos focais, gente, eles poderiam estar aqui também, tá? Aí a elipse meio que ela ficaria o quê? Ela ficaria meio que assim, tá? Por isso que eu falei que eu sempre fico reforçando que os pontos focais estão no eixo X, tá? Então aqui a gente vai fazer a equação da elipse para o eixo X, depois para o eixo Y. Você vai ver que resulta na mesma coisa, só com algumas diferenciações. Então por isso que você tem que ter cuidado, tem que saber identificar quando ela está no eixo Y ou no eixo X, tá? E a partir daí a gente vai trabalhar com essa equação dela. Ok, pessoal? Até aí dá para entender? Espero que esteja dando para entender. Bom, então bora dar a progressão aqui, equação da elipse. Para a gente equacionar, a gente vai utilizar exatamente a ideia da definição de elipse, tá? Da distância. Então, dado um ponto P, a distância para os pontos F1 e F2, a soma das distâncias reais, é uma constante dada. Aí a gente apresenta como 2A, sendo A maior que C, tá? Lembrando aqui que A é maior que C. E a gente vai ver o porquê A é maior que C ainda durante o desenvolvimento desse vídeo. Então, bora lá. Como eu sei disso? Eu sei que a distância entre vetores, por exemplo, pode ser posta como a norma euclidiana entre os vetores de diferença U menos V, certo? E eu sei que também a distância pode ser posta, então, como isso seria a distância euclidiana, que seria exatamente como a norma euclidiana, né? A norma de um dado vetor. Deduzindo assim uma métrica, certo? Então, bora lá. Primeiro eu vou fazer de parcela a parcela. Primeiro, eu vou fazer isso aqui de azul, tá? O que seria essa parcela dPF2? Seria a distância do ponto P ao foco 2, né? Então, isso aqui é o que? É a raiz quadrada. Exatamente. A raiz quadrada desse vetor, tá? Então, a gente vai usar exatamente aqui a distância euclidiana. Então, vou determinar vetores aqui. Vou utilizar aqui a distância euclidiana. Deixa eu colocar como uma observação. Distância entre vetores, U e V, é igual à a distância euclidiana, que é a diferença de coordenadas entre os vetores. Aí você fala, mas Matheus, como que eu vou determinar? Aqui eu tenho dois vetores, aqui eu tenho pontos, Matheus. Como que eu vou determinar então isso? Não se apavorem. O que a gente pode fazer? A gente coloca a norma e a gente vai criar vetores aqui, tá? Que conectem esses pontos. Pois eu pegar PF2 é a mesma coisa de eu fazer uma conexão entre vetores. Quais vetores? Bora lá. Primeiro, eu tenho um ponto aqui que é o ponto origem, que é exatamente esse aqui do sistema. Ele tem coordenadas 0, 0. Ou seja, adicionar qualquer vetor a esse ponto é o próprio ponto. Como assim? Por exemplo, o vetor OP
o vetor OP aqui seria as coordenadas de P menos O. Isso aqui é adição de ponto entre o vetor, né? A gente provou isso. Então termina aqui x menos y, xy menos 0, 0, 0. Aliás, aqui é bidimensional, né? 0, 0. 0, 0 vai gerar o próprio ponto. Então isso daqui a gente vai criar exatamente essa ideia. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar o ponto O ao vetor P, criando o vetor OP. O que a gente vai fazer? A gente não quer saber a distância de P a F2, que é essa distância daqui. Opa, que seria essa distância daqui, ó. Então o que a gente faz? Basta eu conectar o ponto P, basta eu criar um vetor com origem P e que tem extremidade em F2. Então para fazer isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte caminho. Vou conectar o ponto origem com o vetor P e vou conectar, adicionar ao vetor. Vou adicionar, né? Vou adicionar não, vou fazer a subtração com o vetor OF2. E o porquê disso? Porque eu sei que da definição de vetor soma, eu sei a seguinte coisa, fazendo F2O, que seria simétrico, né, por estar na norma, eu teria o vetor soma, que conecta P a F2, tá bom? Então, bora lá. Fazendo isso daqui, então, OP, eu fazendo o vetor OP, menos o vetor OF1, menos o vetor OF1, tá? OF2, oxe, viajei, OF1 não, oxe, meu Deus, OF2, olha, eu desenho o O até errado aqui também, conectando as coisas erradas, mas seria basicamente isso aqui, menos OF2, né? Menos OF2 resulta em PF2. E o porquê isso aqui é verdade? Bora lá, faz o vetor soma aqui. OF2 mais F2P é igual ao quê? OP. OP, como você viu, é igual a OF2 mais P, vetor PF2. Ou F2P, né? Como você preferir. Então veja que o F2P, que seria PF2 também, eu posso fazer com PF2, que veja que OP menos OF2, que é exatamente o que eu tenho escrito aqui, é igual a F2P. Mas que, como eu posso inverter a ordem, por estar na norma, então eu posso obter também o vetor PF2, que tem origem P e liga a F2, que é exatamente o que a gente quer aqui na distância. Tá bom? Beleza. Prosseguindo então, basta fazer então agora a raiz, exatamente calcular a norma disso, seria a raiz quadrada do produto escalar entre esses vetores aí, tá? Entre esses vetores, OP menos OF2. Aí dá pra calcular esse vetor aqui direto, né? Chama esse vetor de U. Vou chamar esse vetor de U. Fica mais fácil. Então vai ficar raiz quadrada, vamos lá. PF2, P menos 0, aliás. P menos 0 é P. F, as coordenadas de F menos 0 é 0, é F, aliás. Então vai ficar o quê? Vai ficar, então, no fim, as coordenadas de F2 menos as coordenadas de P de forma direta. Fechou? Bora fazer isso? Então vai ser o quê? Pegando as coordenadas em X. Vamos lá. Qual é a coordenada de F2? É 6, 0. Qual é a coordenada de P? É X e Y. Então aqui eu vou ter F2, que seria C, né? Seria C. F2, né? Eu teria, aliás, como eu quero PF2, né? F2P, PF2, mesma coisa. Eu teria então X menos C. X menos C ao quadrado. Mais Y ao quadrado. E o porquê disso? Lembrando, por ser produto escalar, né? Por ser o produto escalar aí. Então eu teria X menos C vezes X menos C de novo. Porque, obtendo esse vetor aqui, esse vetor é qual? Esse vetor U. Bora fazer logo o vetor aqui, as coordenadas dele. Vai ser quem? As coordenadas do ponto P subtraídas das coordenadas de F2. Tá? Então, X menos C e Y menos 0. Até aí dá pra entender, né? Certo?
Beleza. E você faz o produto escalar entre isso, ou seja, fazer isso ao quadrado. E adiciona. Tá aqui. Agora ele vai fazer a mesma coisa para PF1. Certo? Então vai ficar norma de OP também, menos OF1. Isso aqui é igual a raiz quadrada. Produto escalar vetor UU. Aí você toma o vetor U como específico. Vai ficar raiz quadrada do que? Aí agora tu vai fazer as diferentes coordenadas entre os pontos. Entre F1 e P. Ou seja, vai ser x menos c, x mais c ao quadrado, mais y menos 0, y quadrado. E agora você vai adicionar esses dois e vai igualar 2a, que é a constante dada. Certo? Ou seja, vai ficar a seguinte coisa. Raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y quadrado mais raiz quadrada x menos c ao quadrado mais y quadrado igual a 2a. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai subtrair essa parcela aqui para o outro lado, certo? Vai escolher alguma das parcelas, você escolhe qualquer uma. No caso, você vai desenvolver algebricamente isso daqui, tá? Como que eu vou passar essa parcela? Eu vou copiar aqui a parcela que permanece. Ou seja, eu vou subtrair por raiz quadrada disso tudo aqui. Aí eu passo para o outro lado, né? Igual, então, a 2a menos e essa parcela daqui grandona. Certo? Essa parcela daqui grandona. E o que você vai fazer agora? Você vai elevar ao quadrado ambos os lados, tá? Elevando ao quadrado para retirar as raízes, vai ficar com x mais c ao quadrado mais y quadrado. E tudo isso daqui é elevado ao quadrado. Ou seja, eu só estou desenvolvendo, né? Então vai ficar o quê? X quadrado mais 2cx ali. Estou desenvolvendo o parêntese mais c quadrado mais y quadrado. Isso aqui é igual ao quê? Mesma coisa do outro. 4a quadrado menos 4a raiz quadrada disso tudo. Raiz quadrada disso tudo. X menos c quadrado mais y quadrado. Mais a última parcela ao quadrado. Ou seja, só vai retirar a raiz. Certo? Ou seja, vai ficar com x menos c quadrado mais y quadrado. Certo? Fazendo isso, a gente vai desenvolver essas parcelas daqui também. Para facilitar minha vida... Aliás, para facilitar minha vida não. Para permanecer aqui, ainda até que eu reduza os termos. Vai surgir termos semelhantes da direita e da esquerda. Então, a gente vai poder subtrair de ambos os lados. Desenvolvendo x quadrado menos 2cx, ou seja, desenvolvendo aqui o parênteses, mais c quadrado mais y quadrado. Observe que tem termos iguais, né? Esse x quadrado eu posso subtrair de ambos os lados, y quadrado também. Posso subtrair também c quadrado de ambos os lados. Reduzindo ao quê? 2cx, tá? 2cx. Deixa eu ver se eu não tô errando nada. Aliás, 2cx não, 4cx, né? Que eu posso adicionar ambos os lados. 4cx. Aí eu posso dividir por 4 ainda, tá? Dividir por 4. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou adicionar agora cx, 2cx. Adicionando 2cx aqui vai passar a ser 4cx. E logo depois você divide por 4 ambos os lados. Pois está tudo múltiplo de 4. Aí o resultado disso vai ficar cx. Ou seja, são dois passinhos, né? Somar 2cx e dividir por 4. Cx é igual a quadrado menos a raiz desse trambolho aqui gigante. X menos c ao quadrado mais y quadrado. Isso tudo. Beleza. Acabou, né? Vai ficar isso daqui. Vai ficar exatamente isso. Agora, tendo isto daqui em vista, você vai
tentar retirar de novo, elevar ao quadrado de novo, só para tentar retirar a raiz. Aí vai desenvolver o máximo possível, até onde a gente pare, certo? Então vai ficar c quadrado, x quadrado. Isso aqui vai ficar a quarta, ou seja, elevar tudo isso aqui ao quadrado, tá? A quarta, menos 2 vezes o primeiro com o segundo, ou seja, 2a ao cubo, raiz disso tudo, não posso esquecer, x menos c ao quadrado mais y quadrado, tá? Na verdade... gente, percebi agora, tem um erro aqui, eu cometi uma gafe, cometi uma pequena gafe, eu só não tô sabendo identificar onde está essa gafe, mas creio eu que cometi uma gafezinha aqui. Só deixa eu parar e pensar agora na gafe, qual foi, tá? Ai, senhor, cansaço. Bora, em vez de pular esse espaço, bora somar 2cx aqui primeiro. Vai ficar 4cx igual 4a quadrado menos 4a raiz quadrada de estrambolho. Eu tô vendo agora a gafe que eu cometi aqui. Eu não sei. Eu tô vendo agora a gafe que eu cometi. Mas não era... eu esqueci de trocar os sinais, tá? Esqueci de trocar os sinais aqui. Menos 2 vezes o primeiro com o segundo. E o segundo ao quadrado, porém tem o menos ali, né? Pronto. Eu esqueci de fazer uma seguinte transformation. Acho que isso acarretou no erro. Não, tá certo. Ou não? Acho que não. Bora dividir por 4 por 4, tá? Eu cometi uma gafe. Sim, senhor. Gente, esse termo 2cx eu já tinha sumido com ele, né? Eu tava repetindo ele aqui na direita. Mas eu já tinha sumido com ele, que eu já tinha adicionado cx, né? E eu repetindo esse termo. Esse foi o meu erro. Bom, bora dividir agora por 4. Multiplicar então por 1/4, ambos lados da equação, tá? E depois elevar ao quadrado. Aí logo depois eleva ao quadrado. Então vou pular esses 2 passos e já vou fazer cx menos a quadrado. Esqueci. O que eu vou fazer aqui? Você vai multiplicar por 1/4 toda a equação, que faz de um lado faz do outro. Depois vai subtrair de ambos os lados da equação, ou seja, passar para o outro lado, menos a quadrado. E depois disso, você vai fazer a seguinte coisa, você vai elevar ao quadrado a expressão, tá? Ou seja, 3 passos que eu já vou pular aqui para não ficar maior do que já está o vídeo. Vai ficar então 6x menos a ao quadrado igual ao que? 16 não, a quadrado. Vai ficar todo esse parcel aqui ao quadrado, ou seja, vai ficar a quadrado, porque está dividido por 4, né? Menos vai sumir. E essa raiz também vai sumir, vai ficar x menos c quadrado mais y quadrado. E acabou, né? É isso daqui que eu vou ter, né? Beleza. Agora ele vai desenvolver aqui, vai ficar então c quadrado, x quadrado, menos 2cxa mais a quadrado. Tudo isso igual a quadrado multiplicado por esses termos inteiros aqui. Então, eu vou desenvolver x quadrado menos 2cx mais c quadrado mais y quadrado. Vou realizar a distributiva. Teremos c quadrado, x quadrado menos 2acx mais a quadrado igual a quadrado x quadrado menos a quadrado 2a quadrado cx a quadrado c, né? Mais a quadrado y quadrado. É isso daqui que eu vou ter, né? Creio eu que não errei nenhum termo aqui. A quadrado c quadrado, ó. Quase que eu tô errando os termos. Tem que sempre olhar os termos ao quadrado, tá? Pra ver se não vai ter erro.
que às vezes acontece nas melhores famílias. Aí, o que eu vou fazer agora aqui, pessoal? Olha só. Eu subtraí a quadrada aqui, ó. Eu já errei um termo. Aqui é a quarta. Tá vendo? Tem que ter cuidado. A quarta, porque o que eu subtraí aqui tava um termo ao quadrado. A quarta aqui. Aqui, então, vai ser a quadrado. 2 ao quadrado cx. Beleza. Observe que eu tenho esse termo aqui igual. Eu posso somar, então, 2a quadrado cx a ambos os lados. Vai sumir da equação. Vai ficar c quadrado x quadrado mais a quarta igual a quadrado x quadrado mais a quadrado c quadrado mais a quadrado y quadrado. O que a gente vai fazer aqui? Aqui é que vem a sacada de mestre, tá? Pra gente fazer essa sacada, eu vou ter que parar aqui a equação e retomar o gráfico. O que a gente vai fazer aqui? É aqui que vem a sacada. Na verdade, eu vou ter que escrever aqui também. Ó, vou escrever aqui como sacada, tá? Sacada. Olha só a sacada. Aí vai destacar um triângulo retângulo do gráfico, tá? Esse triângulo retângulo vai ser importante. Olha só. Bora fazer a seguinte coisa. Vamos fazer o triângulo retângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto qualquer O, tá? Em que forma 90 graus. Então eu vou destacar esse triângulo aqui. OPF2, tá? Destacando esse triângulo aqui. OPF2, você vai entender o porquê. OPF2. Destacado esse triângulo. P tem coordenadas XY. F2 tem coordenadas 6, 0. O, eu não sei as coordenadas dele, certo? Mas eu sei que eu posso fazer a seguinte coisa. Eu vou ter que primeiro que descobrir quem é realmente esse O daqui, tá? Para a gente brincar. Olha só. Eu vou ter aqui, então, exatamente a seguinte coisa. Olha só. Eu vou ter exatamente a seguinte coisa. Quem seria... É porque aqui tá mal feito, mas o ponto é pertencente aqui ao gráfico, né? É que eu mexi aqui pra ficar em cima de todos os pontos, mas não consegui deixar em cima de todos os pontos exatinho, mas pronto. Você vê que essa altura aqui, ela corresponde exatamente às coordenadas dB, certo? É que aqui tá meio mal feito, mas era para corresponder, era para estar na mesma altura. Como assim na mesma altura e o porquê? Esse ponto B eu peguei ele de forma estratégica, porque ele deveria, né, porque tá mal desenhado aqui, lembrando que o ponto P ele toca no gráfico, é a única coisa, ele tem coordenadas ali no eixo das ordenadas. Porque esse ponto P não pode ser um ponto genérico, eu posso mexer esse ponto P para onde eu quiser. Então existe um ponto P que satisfaz essa condição que toca o eixo das ordenadas. Então ele é o ponto de coordenada x igual a 0, óbvio, e ordenada yb, certo? Então eu vou ter aqui z, yb. Esse z, yb, eu posso chamar esse yb de b, certo? De b, ou seja, quer dizer que se eu chamar ele de b, que essa altura é b. Se essa altura é b, ela corresponde à altura do triângulo, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de b. Poderia ser qualquer outra coisa? Poderia ser qualquer outra coisa. Só tô colocando b porque eu quero colocar, porque vai ficar bonito. B. Beleza. Agora, a gente vai ter... Você já entendeu que ali é b. Se ali é b, esse b', cujo é simétrico em relação à origem, teria que ser menos b, né? Exato, menos b. Você entendeu que eu tenho C ali. E agora o que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal? Para que concorde com a equação. O que a gente vai fazer aqui é a seguinte coisa. Esse ponto O, F2, esse ponto O é o ponto exatamente do semi-eixo. Ou seja, é como eu estivesse colocando o quê? Eu sei que a distância entre esses dois aqui, ó, entre esses dois, teria que ser igual a 2C, não é? Teria que ser igual a 2C. Opa. Igual a 2C. Então, posso falar que esse ponto O é exatamente a semidistância, ou seja, aqui é C. Então, se aqui é C, opa, porque a distância entre os eixos maior,
Aliás, ali entre ação e distância, se aqui é C, então aqui vai me gerar um número qualquer, uma distância qualquer. Aí o que acontece, gente? É aqui que vem a sacada. Você tá vendo a equação, ela é igual a 2A. Por que ela é igual a 2A? A distância é positiva. Se a distância é positiva, quer dizer que cada uma dessas parcelas é igual a A. Por isso que dá equivalente a 2A. Ué, A mais A igual a 2A. Então, cada uma dessas distâncias tem que ter um valor de A. Então, como é a distância do ponto P ao ponto F2, que é exatamente o que eu quero, a distância tem que ser A. Então, exatamente, a gente tem esse triângulo retângulo destacado. E daqui sai a seguinte coisa: A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. E olha só o que a gente pode fazer. A gente pode exatamente colocar A quadrado menos C quadrado igual a B quadrado. E surgir com o termo B quadrado aqui na equação. Então, você substitui, tá? Então, substituindo. Primeiro, dessa relação, o que vai surgir aqui? O porquê A agora, a gente vai descobrir agora o porquê A tem que ser maior que C. Veja que A, uma das condições do triângulo é o quê? Como é um triângulo retângulo, A é hipotenusa. Então, A tem que ser maior que B, que tem que ser maior ou igual a C. Da condição de triângulo retângulo. Então, A tem que ser maior que C. Entendeu? Ah, saquei. Agora faz sentido. E você substitui A quadrado menos C quadrado ali para B quadrado. Aliás, você vê que não tem B quadrado ali, né, na equação, né? Erro meu. Não tem B quadrado ali na equação. Então, o que tu vai fazer? Tu vai substituir em C quadrado, né? C quadrado é igual a A quadrado menos B quadrado. Tá? Deixa eu ver se tá certinho. A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Exato. Aí eu vou ter A quadrado menos C quadrado igual a B quadrado. Aliás, não. Dá pra fazer isso mesmo. Tá certo, minha substituição estava certa. A quadrado menos C quadrado igual a B quadrado. É isso mesmo. Então, como que eu vou surgir com esse termo B quadrado aqui? Tá vendo que eu tenho uma quarta aqui? Veja que eu tenho um A quadrado aqui no outro termo, né? A quadrado C quadrado. Então, eu posso subtrair esse termo. Então, o que eu vou fazer? A quarta menos A quadrado C quadrado. Coloca A quadrado em evidência. Olha só o que vai surgir. A quadrado para dar A quarta. Aí menos A quadrado C, então vai ficar menos C quadrado. Opa, isso mais. Aí isso aqui mais o que? Mais. Aí o que eu vou fazer agora? Tá vendo que eu tenho A quadrado, Y quadrado? Eu vou fazer uma brincadeirinha, um charmezinho aqui, né? Aliás, eu fiz errado. Não, tá certo. Subtraí ali, né? Isso mesmo. A quadrado menos C quadrado. Isso daqui vai ser igual. Vai ser igual ao quê? Olha só. Eu subtraí ali. Aí eu vou ter o quê? A quadrado x quadrado ali, né? Então veja que eu posso subtrair por C quadrado x quadrado. Ficando com x quadrado em evidência. X quadrado em evidência. Ou seja, eu passo esse termo agora para cá, subtraindo. E coloco em evidência o x quadrado aqui. Vai ficar então A quadrado menos C quadrado. Adicionado é o quê? Ao termo que sobra, A quadrado, Y quadrado. Isso aqui é B quadrado, A quadrado, B quadrado, igual a X quadrado, B quadrado, mais A quadrado, Y quadrado. E agora você divide por A quadrado, B quadrado. E aqui, quando você dividir por A quadrado, B quadrado, X quadrado, então dividido por A quadrado, B quadrado, vai subir o B quadrado, vai ficar A quadrado, mais Y quadrado sobre A quadrado, igual a 1. Observe que aqui é exatamente a equação da elipse. Então, sempre que tu vê uma equação... Opa, fiz errado. Aqui é... Oh, meu Deus. Aqui é A quadrado e aqui é B quadrado. Dividi errado. Pronto. Sempre que tu vê essa equação aqui, ó, essa é a equação da elipse. Aí você fala, Mateus, eu tinha que saber toda essa demonstração. Gente, incrível que pareça, essa demonstração não é difícil se você sabe distância. É só você sair levando as coisas ao quadrado, passa um tempo outro e sai aqui. Mas você não precisa saber dessa demonstração, tá? Fiz por fazer. Então basta você só, ó, tacar na equação. A equação da elipse é essa daqui, já prontinha pra você, tá bom? Mas tive que ensinar aqui pra vocês pegarem a ideia. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. E próximo vídeo a gente vai continuar com a elipse.